As lavouras de soja também se desenvolvem bem em algumas regiões do país, por exemplo, em Jataí, no estado de Goiás, e é para lá que nós vamos agora no Realidades da Safra. Eu sou Guilherme Dorigatti e aqui conosco a gente tem a Lia Katzer, ela que é produtora rural lá na região de Jataí, em Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é um prazer tê-la aqui novamente no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de poder estar aqui e relatar a situação das nossas lavouras aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Lia, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no começo de outubro, o plantio estava começando ainda na região, as expectativas eram positivas. Conta pra gente, por favor, como é que foi a implementação dessa safra aí na região e como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras até esse momento. Foi tudo bem ou teve algum problema aí pelo caminho? Guilherme, eu lembro quando a gente falou, eu até te desafiei a gente voltar a ter essa conversa e que eu tinha certeza que nós iríamos ter uma boa implantação da safra de soja, e isso aconteceu. Dos últimos 5 anos, no meu ponto de vista, foi uma das melhores implantações. Embora a gente tivesse no começo problemas pontuais de falta de produtos, adubo que não chegava, mas isso foi pouca coisa, tudo se acomodou e a lavoura foi muito bem implantada. Foi um ano que as chuvas foram muito bem distribuídas e em volumes bons. Eu levo, por exemplo, o ano passado eu tinha talhões que na ponta do talhão chovia e na outra ponta não chovia. E isso não aconteceu só na lavoura especificamente da Lia, isso foi uma lavoura geral em toda a região aqui. Então, foi uma lavoura muito bem implantada, conduzida, não tivemos sérios problemas de pragas, tipo controle de percevejo, tudo dentro da normalidade, lagartas. Houve uma outra lavoura, assim, que houve um aparecimento de mofo branco, mas dentro, com a possibilidade de controle. Então, hoje, essas lavouras, elas estão, assim, no meu caso, ela está quase com 30 dias para ser colhida, daqui 28 dias a gente inicia a colheita e está muito bem. Tudo muito bem, assim, um ano fantástico nesse ponto de vista de clima e de implantação de lavouras. E aí ele ia pensando justamente, né, na chegada dessa época de colheita, quando é que a gente deve ter esses trabalhos avançando por aí e como é que está essa preparação das lavouras, preparação dos equipamentos para realizar essa colheita efetivamente aí na região. Guilherme, então assim, ó, já está aí, a partir do dia 20, 25 já tem um outro produtor que vai colher. Mas o mais, o grosso, assim falando, ele começa ali a partir do dia 2, talvez dia 5 de fevereiro. E esse ano a gente tem uma particularidade que, se você dividir Jataí em 4 quadrantes, nos anos anteriores, o que acontecia? Chovia em uma região primeiro, essa região iniciava o plantio. Aí 2, 3 dias, às vezes uma semana, intervalo de 10 dias, chovia em outra região, aí a outra região iniciava o plantio. Esse ano, como a chuva foi uniforme, todo mundo largou o plantio praticamente junto, lá no dia 5 de outubro, e aí agora essa soja ela vai vir toda junta, a colheita junto. Então, aqui a gente já tem que se preparar para problemas de recebimento, armazenagem, logística. Então, isso não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que a gente vai prever que foi tudo muito concentrado. E não houve o plantio que começou no dia 5, a gente não precisou parar ele por falta de chuva. Como foi tudo muito regular, a gente plantou em poucos dias e vai colher tudo junto. Então, isso a gente vai ter que estar muito bem preparado, logística, os armazéns para receber. E outra coisa que está, assim, bem complicada é com a questão de dessecação. Uma vez que a gente não tem mais o paraquat no mercado, a gente ficou com o diquat, e ele está em falta no mercado. Então, o que isso vai acontecer aqui em Jataí? Tem produtores que vão conseguir dessecar só 40% da sua área, tem produtores que vão reduzir a dosagem de dessecação, e tem produtores que acabaram ficando sem produto, porque as opções que sobraram para nós
foram opções muito caras, que não convém, e além disso não tem no mercado. O de Quat você não acha em lugar nenhum. Então, mesmo o produtor que fez um pedido antecipadamente, ele não está tendo esse produto. E isso, já continuando a sequência aqui, isso dá um atrapalho para você implantar a lavoura de milho, para você ter uma uniformidade de grão na colheita. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ficar meio de olho agora e que vai ser assim um percalço que a gente vai ter. Nessa sequência no plantio da safrinha de milho, como é que está essa perspectiva de janela para o plantio? Vai ser um período positivo? As expectativas são boas para essa segunda safra que vai vir aí pela frente? Sim, Guilherme, vai ser, aqui em Jataí praticamente todo produtor vai plantar 100% da área. A gente está com os problemas de alguns híbridos, algumas empresas já estão ligando para o produtor que não vai conseguir entregar esses híbridos, híbridos que você escolhe num ano anterior em função da boa produtividade, aí você vai no dia de campo, você olha esse híbrido e você acaba planejando e reservando ele para a próxima safra. Então, existem algumas empresas aqui que já ligaram para o produtor que não tem, às vezes, o volume total para entregar desse híbrido, está substituindo por outro híbrido. Mas vai se plantar a lavoura aqui, praticamente todo mundo vai plantar, e alguns produtores do milho safrinha ainda estão em busca da cobertura da ureia, né, em função dos altos custos, eles estão esperando, até agora, dezembro, tinha produtores negociando, mas vai ser feito safrinha em grande parte da área, digo assim, aqui já está aí praticamente 100%. E para a gente estender um pouquinho mais essa sequência das atividades, Lia, pensando na soja 22-23, como é que está esse planejamento até diante, né, dessas situações de disponibilidade de produtos, de custo de produção, como é que você está pensando desse planejamento para a próxima safra de soja aí nas suas propriedades? Guilherme, eu vou aqui deixar o manejo que vai ser feito em minha propriedade. Eu já faço há 10 anos agricultura de precisão, com consultoria técnica em adubação de solo, né? E durante esses 10 anos eu venho manejando o solo com coletas anuais de amostragem de solo em grid de 5 hectares, usando um extrator confiável de fósforo. Então, em função da posse desses dados e dessas informações, 10 anos de agricultura de precisão, a gente vai reduzir a adubação, o fósforo, a gente vai fazer uma redução bem significativa, pensando nesses custos. E já a gente vendo isso, esse ano a gente já fez todo um sistema de calagem e um sistema de gessagem em 100% da área, já pensando para disponibilizar esse fósforo. Então, eu sou uma das produtoras que vou fazer essa redução de uso de fósforo. Já fiz isso em 2018 e enfatizando aqui, é baseado em dados científicos e em uma agricultura de precisão feita já com 10 anos. E aí, Lia, para a gente olhar um pouquinho para o mercado também, como é que está a negociação dessa safra de soja por aí? Deu para avançar nas vendas? Os preços estão sendo positivos? O que a gente pode falar da comercialização até aqui? Quando a gente falou em outubro, nós estávamos com uma média de 32%, 30% do mercado futuro sendo comercializado. E ontem eu conversei com várias pessoas e não avançou muito. Hoje, eles acham no máximo 40%, avançou muito pouco e
os preços deu uma reagida, ontem coisa assim de 166 até 168 reais, conforme o vencimento, às vezes março, abril, e isso está refletindo muito em função das perdas de produtividade na região sul. Mas o produtor está muito cauteloso nas vendas, isso nunca visto antes, né? E eu acredito que isso seja em função de um ano anterior ser feita uma venda muito antecipada e depois os preços reagidos. Então, a comercialização está bem lenta. E além da comercialização estar lenta, eu vou falar por mim, eu não fui esse ano tão assediada pelas tradings, elas não me ligavam, quer vender, quer fazer contrato, em anos anteriores, isso quer dizer que o comprador está meio que calmo, porque eu não tenho esse assédio, então isso acho que meio que está acontecendo com todo o mercado. Lia, muito obrigado pela sua participação. Eu vou registrar aqui também a participação do Robson Antonelli, acompanhando a gente ao vivo, mandando o seu bom dia aqui para a gente nessa manhã. E Lia, se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade. Guilherme, eu quero deixar uma mensagem aos nossos produtores da região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu sei o quanto que isso é difícil, uma perda de uma safra. O produtor, ele tem várias contas a se cumprir, são financiamentos, pagamentos de máquina, é uma situação bem complicada. Mas o que eu quero falar a esses produtores, levar de mensagem é que permaneçam firmes na fé e dias melhores virão. Aos governantes cabe fazer uma política pública de auxílio a esses produtores, e aqui inclui todos, gado de leite, o setor de uvas, de fruta, e desejar a eles que permaneçam firmes, e isso é passageiro, e depois vem a bonança. É isso, e ao produtor do Centro-Oeste, que o Mato Grosso já está colhendo, Goiás logo na sequência, desejar bons trabalhos. O Brasil precisa desse nosso trabalho do agronegócio e nós precisamos aumentar nossas divisas, tanto financeiras, e levar o Brasil para o mundo, né? Lia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer um balanço final dessa safra de soja e também acompanhar como é que vai ser a segunda safra de milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Essa a Lia Katzer, ela que é produtora rural lá na região de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021, dessa safra 21-22, perdão, lá na região de Jataí, em Goiás. A Lia destacando que desde o começo dos trabalhos de plantio, o desenvolvimento tem sido bastante positivo, as chuvas chegaram em bons volumes, em boa distribuição, garantindo o bom desenvolvimento dessas lavouras, dessas plantas. Também não houve grandes problemas com pragas e com doenças, então as expectativas são muito positivas para essa safra 21-22 de soja lá em Jataí. Os trabalhos de colheita devem começar nos próximos dias, ganhar força a partir do início de fevereiro e aí também garantir uma boa janela para a safrinha de milho. A preocupação nesse momento, pensando nessa sequência de atividades, é para a disponibilidade de produtos de dessecação. Diante disso, muita gente vai dessecar menos áreas nesse ano ou vai diminuir o tanto de produto aplicado. Alguns não receberam esses produtos de dessecação, o que pode prejudicar um pouquinho esse avanço dos trabalhos de colheita e de plantio do milho, mas a expectativa ainda é bastante positiva para essa segunda safra, o produtor apostando em bons resultados também para o milho lá em Jataí. Pensando agora sim na próxima safra de soja, na safra 22-23, aí também muita preocupação com relação à disponibilidade de produtos, aumento do custo de produção e diante disso, a Lia comentando ali o caso pessoal dela, baseado em dados analisados na sua propriedade, agricultura de precisão, dados científicos, ela vai reduzir a aplicação de adubação nessa próxima safra e claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse desenrolar, como é que vão ser esses resultados lá na frente
para essas propriedades que vão optar por essa diminuição da adubação na próxima safra de soja. Olhando para o mercado, ele é destacando vendas em torno de 40% da produção lá na região de Jataí, produtor receoso fora do mercado, mesmo com preços elevando-se nos últimos dias, produtor ainda receoso, esperando um pouco mais para vender essa parte restante da safra, que vai ser colhida bastante junta lá em Jataí, todo mundo colhendo ao mesmo tempo, o que também vai demandar uma programação, um planejamento logístico para escoar essa produção, para armazenar essa colheita. Um planejamento mais firme vai ser necessário, já que todo mundo vai colher ali mais ou menos na mesma época. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.